Bom, pessoal, nós vamos resolver mais uma questão da UBMEP, a segunda questão do nível 2 da UBMEP 2019. De já eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, não esqueçam de dar o seu like para fortalecer o nosso canal. E solta a vinheta. Bom, gente, agora nós vamos resolver a segunda questão do nível 2 da UBMEP 2019. Eu vou ler aqui a prova para vocês e eu já desenhei aqui a figura que tem na prova. Vocês podem abrir também a prova em casa e conferir. Vamos lá, na figura OA, então nessa figura aqui, OA, ou seja, o segmento de reta que sai daqui desse ponto, ponto O, vai até o ponto A, é igual ao segmento de reta que sai do ponto O até o ponto B, que é igual ao segmento de reta que sai do ponto O até o ponto C. Esses tracinhos aqui é exatamente para demonstrar isso, que são segmentos iguais, ou seja, eles têm a mesma medida, ok? Muito bem. Os pontos A, O, D estão alinhados, então esse ponto O, esse ponto A, certo? Esse ponto O e esse ponto D, eles estão alinhados, ou seja, estão numa mesma linha. Muito bem. E os pontos D e E, no segmento B e C, são tais que, então, segmento D e E, faltou colocar aqui, ó, segmento D e E, no segmento B e C, ó, tá aqui o segmento B e C, e tá aqui o segmento D e E. São tais que B e D é igual a D e E, que é igual a E e C, que é igual também a OD e OE. Pronto, essas são as informações da pergunta. Agora vamos para a primeira questão. Calcule a medida do ângulo ODE. Então, letra A. Calcule a medida do ângulo ODE. Então, nós temos aqui, gente, o ângulo ODE. Vem aqui os vértices do triângulo, né? ODE, certo? E o ângulo a que ele se refere é esse ângulo bem aqui, ó. Certo? Então, é o ângulo ODE. E ele quer saber exatamente a medida desse ângulo aqui. Ok? Então, a gente pode observar, inclusive, vocês podem colocar na justificativa. Esse triângulo, o ODE, ele é um triângulo equilátero, certo? O que quer dizer triângulo equilátero? Significa dizer que ele tem os três lados iguais, certo? Então, o triângulo ODE é equilátero, ok? Essa informação é importante. Se ele é um triângulo equilátero, então ele tem os três lados iguais e tem os três ângulos iguais. Então, esse ângulo e esse ângulo também têm a mesma medida desse ângulo aqui. Ok? Então, o triângulo equilátero tem os três lados iguais, tem os três ângulos iguais, certo? Agora, qual é a soma dos ângulos internos
de um triângulo? 180 graus, certo? Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, ok? Então, se o triângulo ODE é equilátero, ou seja, tem os lados iguais e tem os ângulos iguais, e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180, certo? Então, qual vai ser a medida desse ângulo aqui? Se eu pegar esse ângulo, somar com esse, os três juntos tem que dar 180 graus, certo? Como eles têm medidas iguais, eu vou chamar a medida desse ângulo de x. A medida desse também será x e a medida desse também será x. Então, nós vamos ter logo 3x é igual a 180 graus. Portanto, dividindo aqui por 3, nós vamos ter que x é igual a 180 graus dividido por 3, você pode pegar o 18, dividir por 3, que é igual a 6, e coloca o zero. Então, a medida do triângulo ODE é igual a 60 graus. E essa aí é a resposta da letra A. Agora nós vamos responder a letra B. Na letra B, a pergunta é a seguinte: calcule a medida do ângulo BOE. Onde é que está o ângulo BOE? Ó, esse ângulo aqui, ó. BOE, certo? Então, nós já sabemos, pela letra A, que x é igual a 60. Então, nós podemos substituir x aqui por 60. Tudo bem? 60 graus. Muito bem. Para a gente determinar a medida do ângulo BOE, nós precisamos saber o valor deste ângulo. Então, agora aqui o x da questão vai ser esse ângulo aí. Bom, nós podemos usar uma outra definição, que é a medida do ângulo externo a esse triângulo aqui, ó. Triângulo ODE. Então, o ângulo externo dele seria esse aqui, ok? Então, nós sabemos que a medida desse ângulo externo aqui é igual à soma desses dois, ok? Então, vou chamar isso aqui de y, certo? Então, vamos colocar aqui uma justificativa. Y é o ângulo externo, certo? Então, ele é igual à soma desses dois ângulos internos não adjacentes, ok? Eu vou colocar aqui o valor de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, ok? Então, qual seria o ângulo adjacente a y? Seria esse ângulo de 60 graus, são adjacentes. Então, a medida desse ângulo y vai ser igual à soma de 60 graus mais 60 graus. Então, o y é igual a 120 graus, ok?
Então, nós já sabemos a medida desse ângulo. 120 graus, que é a medida de y. Bom, para a gente calcular a medida desse ângulo, vamos observar que esse ângulo aqui, ele é isósceles, ok? Ele é isósceles. O que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles vamos fazer o seguinte. O triângulo isósceles, ele tem dois lados com medidas iguais, ok? Então, vamos colocar assim. O triângulo BDO, o triângulo BDO é isósceles, ok? É isósceles. Ou seja, esse lado é igual a esse. Portanto, os dois ângulos da base também são iguais, ok? E a soma dos ângulos internos desse triângulo é igual a 180. Logo, nós temos 120 mais 2x é igual a 180. Certo? Então, somando os três aqui, vai dar 180. Deixa o 2x aqui, leva o 120 para lá, com o sinal trocado, né? Então, nós vamos ter que 2x é igual a 180 menos 120, dá 60. Divide por 2, você vai ter que x é igual a 30. Ok? Então, a medida que nós estamos procurando aqui é 30 graus. Não é a resposta ainda da pergunta, porque ele quer saber o ângulo BOD. Então, o ângulo BOD é reto, igual a 90 graus. Então, essa é a resposta. Vamos resolver a letra C. Nós temos aqui, novamente, um ângulo externo, certo? Nós temos esse segmento aqui, que é uma reta, nós temos esse triângulo aqui, e nós temos novamente aqui um ângulo externo, certo? E o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, aqui, 120 mais 30 dá 150 graus, ok? Então, a medida desse ângulo é 150 graus. Como a soma de todos esses ângulos dá 360, a gente pode determinar a medida também desse ângulo aqui, ó, certo? Somando tudo isso aqui, nós vamos ter 360 menos a soma de tudo isso, ó, 90, 120, 120 mais 150 dá 270. Então, subtraindo aqui, ó, 16 menos 7 dá 9, aqui fica 2, menos 2 dá 0. Então, nós temos que a medida desse ângulo aqui é 90 graus. Como esses dois triângulos aqui, eles são isósceles, certo? Então, você tem que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, você vai ter, ó, 150 mais, vou chamar agora esse aqui de x e esse aqui de x. Eles são iguais por quê? Porque nós temos aqui um triângulo isósceles. Então, 2x
é igual a 180. Então, 2x é igual a 180 menos 150. 2x igual a 30. Divide por 2. X igual a 15. Ok? Então, a medida de x aqui é 15 graus, certo? Vamos substituir logo aqui. E agora, a mesma coisa vai acontecer aqui. Nosso x vai ser esse aqui. E você vai ter o quê? Se aqui, ó, o triângulo é isósceles e a medida aqui é 90, então a soma desses dois dá 180. Logo, esses dois juntos aqui dá 90. Então, cada um vai ser 45. Ok? 45. Bom, somando 15 com 45, vai dar exatamente 60. Ok? Então, logo, a medida do ângulo BAC é igual a 15 graus mais 45 graus, que é igual a 60 graus. Então, essa aí, gente, é a resposta da letra C. Na prova, quando vocês forem responder uma questão semelhante a essa, vocês podem justificar ainda melhor, explicar ainda melhor o passo a passo. Eu não estou fazendo para que o nosso vídeo não fique muito longo. E eu agradeço por vocês terem assistido o nosso vídeo até aqui e boa sorte na prova da UBMEP de 2020. Valeu!